Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa terceira aulinha. É uma das aulinhas mais importantes que a gente vai ter. Hoje a gente vai falar sobre hidratação do cimento, começar falando sobre as fases constituintes, as suas funções, e depois a gente vai partir para as reações químicas de fato. Então, vem comigo? Primeiro a gente vai falar das fases constituintes do cimento. Então, aqui a gente tem um esquema representativo de um grão de cimento. O que tem num grão de cimento, no final das contas? Ele tem as quatro fases principais. Então, o C3S, o C2S, o C3A, o C4AF. E além disso, tem algumas fases secundárias, como por exemplo a cal livre, CaO, e o periclásio, que é MgO. Vamos começar falando das fases principais. Primeiro o C3S, o silicato tricálcico, também chamado de halita. Ela é a fase que está em maior volume dentro do clinker. De 40 a 70% do clinker é halita. E o que ele faz? Ele é muito reativo, então ele vai contribuir para gerar muito calor de hidratação no começo da reação química. Então, quando você mistura o cimento com a água, que ele começa a liberar muito calor, é por causa da presença da halita que está ali no meio reagindo. E isso é muito importante porque, como ela reage rápido, ela é responsável por grande parte da resistência inicial da pasta de cimento. Mas e aí a belita? A belita é o silicato dicálcico, então tem ali um cálcio a menos, né? A belita ela está em menor proporção dentro do clinker, de 10 a 40% do clinker é belita, e ela é menos reativa que a halita, ela vai reagir mais lentamente. Mas por ela reagir mais lentamente, ela vai ser responsável por gerar a resistência final da pasta. E a contribuição para a resistência da belita é mais importante do que para a halita, porque ela vai contribuir para a resistência final e vai aumentar mais a resistência do que o que a halita é capaz de aumentar. A gente tem também o aluminato tricálcico, que é o C3A. Ele é pouquinha quantidade dentro do cimento, de 2 a 15%, e ele é muito, mas muito reativo. De todas as fases, ele é o mais reativo. E ele libera muito, muito calor no começo da reação. Ele é o responsável por fazer o que a gente chama de cura. A cura é a passagem do concreto do estado fresco para o estado endurecido. Então, esse processo que a gente chama de cura ou de pega, né? Ele é realizado principalmente pelo C3A, porque ele vai reagir muito rapidamente com a água e ele vai consolidar ali o nosso material cimentício. Só que ele tem uma questão que ele é muito vulnerável ao ataque de sulfatos, e isso vai ser uma coisa muito importante que a gente vai ver daqui a pouquinho. Além disso, a gente também tem o C4AF, que é outra fase principal, é o ferroaluminato tetracálcico. É um nome meio grande. Bom, ele está em pouca quantidade também, de 3 a 15% dentro do clinker. E para que ele serve? Bom, basicamente para nada. Para não dizer que é para nada, ele dá aquela famosa corzinha cinza que a gente conhece no nosso cimento. Então, se a gente não quiser um cimento cinza, se a gente quer um cimento branco, por exemplo, o que a gente faz? A gente vai tirar esse carinha. O C4AF vai sair daí e aí a gente tem um cimento branco. E o que ele faz dentro do clinker? Ele diminui a reatividade, né? Então você vai ter uma menor produção de calor com a maior presença de C4AF e vai ter, consequentemente, uma menor resistência, né? Porque você vai estar reagindo menos. Ele é um material ali que está quase inerte dentro da sua composição. Bom, agora falando um pouquinho sobre as fases secundárias, a gente vai começar falando sobre a cal livre, o CaO, né? O que ele é, né? Ele, na verdade, ele acontece por causa de uma falha de dosagem na fabricação. Então, o CaO ele está presente dentro das outras fases. Só que às vezes ele não consegue se ligar com o silicato ou com o aluminato e aí ele fica livre.
E, bom, isso é um problema, porque o CaO ele vai reagir com a água. E quando ele reage com a água, ele gera uma substância que ela é expansiva. E aí essa expansividade vai acabar quebrando os outros cristais que vão estar se formando para contribuir para a resistência do cimento ou do concreto. Então a gente vai ter aí um problema. Ele não pode estar em grande quantidade dentro do nosso cimento porque ele vai causar problema. E a mesma coisa é com o periclásio, né? Ele é proveniente da composição do calcário, ele é menos reativo que o CaO e, bom, ele está inclusive limitado a um teor de 6,5% dentro da norma. E ele também, da mesma forma, ele reage com a água, gerando uma reação expansiva que vai acabar com a microestrutura do material. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses dois compostos aí, porque eles são perigosos dentro da nossa composição. Vamos entrar agora dentro do processo de hidratação de fato. A gente foi, pegou o nosso cimento, a gente já entendeu o que tem dentro dele, mas e agora? Colocamos água, o que está acontecendo ali no meio, né? Então você tem as fases anidras, C3S, C2S, C3A e C4AF, ou seja, está seco, sem água. Você vai e você coloca água nessa composição. E aí o que vai acontecer? Esses compostos eles vão se diluir em alguns íons. E esses íons vão estar lá no meio da aguinha, né? Então a gente tem íon de cálcio, tem ácido de silício, né? A gente tem ali os hidróxidos de alumínio, tem OH- ali flutuando também, então é sempre uma solução básica. A gente tem SO4- e o CO3 2-. Apareceu um composto aqui que ele é um pouco estranho para a gente, né? Que é o SO4. Esse SO4 ele contém enxofre. Já já a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? Então, no meio de solução, vai acontecer a reação e a gente vai ter a formação de alguns compostos. Então, esses compostos eles vão reagir e eles vão acabar se precipitando, gerando o estado endurecido que a gente conhece, né? Então, a gente tem o principal composto formado é o CSH. O CSH é o silicato de cálcio hidratado. Ele é o principal composto e ele tem uma aparência bastante característica. Já já eu vou mostrar para vocês a microestrutura com micrografia e aí vocês vão poder ver bem qual que é a característica de cada uma dessas fases, né? Além do CSH, a gente também acaba formando hidróxido de cálcio, que eles são compostos com menor resistência, mas que também ajudam ali um pouquinho na resistência. A gente tem os trisulfoaluminatos de cálcio, que são as etringitas. As etringitas elas também ajudam na resistência, mas elas são um pouco perigosas se elas forem formadas tardiamente, porque elas são umas estruturas meio pontiagudas e aí elas acabam crescendo e quebrando os cristais de CSH. Então elas são um pouquinho perigosas se elas nascerem tardiamente. É sempre bom que elas nasçam junto com o CSH para que vire um emaranhado de cristais ali e ganhe bastante resistência. E por fim, os monossulfoaluminatos de cálcio hidratado, eles também ajudam um pouquinho na resistência, não tanto. Realmente, quem vai participar mais da resistência ali é o CSH. E aí, voltando para a discussão, né? De onde surgiu aquele enxofre ali no meio da dissolução? E esse enxofre ele é proveniente de duas coisas. Ele pode estar presente no combustível, mas não é a fonte principal. A fonte principal de enxofre é o gesso. Gipsita, para ser mais exato, né? A gente vai colocar gipsita por uma razão muito específica, que já já eu mostro para vocês, né? Então, como eu prometi, tá aí a microscopia dos cristais, né? Apresentando para vocês o CSH, ele tem essa característica, é, é, é muito peculiar e característico do CSH, essa geometria, né? Tem várias pontinhas.
O hidróxido de cálcio está aí nos formatos meio pentagonais, hexagonais, em formato de placas. E a gente tem também os monossulfaluminatos, que também são em formato de placas, um pouco mais finas do que os hidróxidos de cálcio, né? E as etringitas com o seu formato mais alongado, forma de agulha, como a gente costuma chamar. Então vamos agora finalmente olhar para dentro das reações químicas. O que está acontecendo, né? Então a gente vai ter a reação rápida, que é o C3S. A halita vai reagir com água. Então aqui lembrando que a gente está com a simbologia simplificada, né? O C não é carbono, aqui o C está representando o óxido de cálcio, né? Que é a cal livre. O S é um óxido de silício, um dióxido de silício, na verdade. O A é o trióxido de alumínio. O H é a água normal que a gente conhece, H2O. E ali a gente tem um S com o símbolo em cima. Esse S com o símbolo em cima, ele representa o SO3, que é um trióxido de enxofre. Então, beleza. Agora que a gente tem essa simbologia simplificada, a gente pode olhar para as equações. Essa simbologia ela existe porque, na verdade, os compostos são muito complexos. Se a gente fosse escrever o tempo todo todos os elementos, as equações iam ficar muito grandes. Então, a gente criou essa simbologia dentro da área de cimentícias para dar uma simplificada nas coisas. Então, beleza. Então, duas moléculas de halita vão reagir com 6 de água e vão formar CSH e hidróxido de cálcio, né? E existe também a reação lenta. A reação lenta é a do C2S. C2S vai reagir com um pouquinho menos de água e vai formar também CSH e hidróxido de cálcio. E aí a gente tem aqui o nosso CSH, né? Não necessariamente esses números 3, 2 e 3 ali que estão como índices dos compostos, eles vão ser fixos, eles podem ser variáveis, depende da estequiometria que você está utilizando, do tipo de cimento, velocidade de reação, enfim, muitas coisas, né? Então, como eu já falei várias vezes, ele é o principal produto que dá resistência para o nosso material cimentício. Então, dando continuidade, a gente tem aqui a reação do C3A. O C3A ele é um pouco problemático, por quê? Porque a reação dele é imediata. Você vai colocar ele na água, ele vai reagir imediatamente e ele vai precipitar ali. Ou seja, ele não te dá um tempo para você trabalhar com o material. E isso é muito problemático quando a gente está dentro da nossa área, porque o que nós queremos é ter um tempo para a gente conseguir colocar o cimento dentro da forma, né? Então, o que acontece? Se você deixa essa reação acontecer, você não vai conseguir trabalhar com o cimento. Ah, Matheus, tá, mas é a química. O que a gente pode fazer então para que a gente não tenha esse problema? Aí é que tá. Lembra que eu tinha dito que o C3A ele tem um probleminha ali com os sulfatos, né? O sulfato ele é agressivo com relação ao C3A. Então, na presença do sulfato, o que acontece? Acontece uma reação que ela é retardada. Essa reação retardada ela vai ser muito importante, porque essa reação ela vai dar o tempo para a gente conseguir trabalhar com o material. É uma reação que ainda acontece rapidamente, mas ela não é imediata, dando um tempo para a gente trabalhar com o material. O que vai acontecer? Esse material, o C3A, vai reagir com a água na presença do sulfato. E ele vai formar a etringita, aquelas agulhinhas, né? E o que acontece? Também pode ser que o C3A reaja com a etringita e ele vai formar também os monossulfaluminatos. São duas reações rápidas que acontecem, uma pode acontecer na decorrência da outra, né? E não necessariamente o C3A vai consumir toda a etringita. Ele vai consumir uma parte da etringita, mas não toda.
E uma coisa que é importante chamar atenção, né, que às vezes dá para confundir, que aqui aparece esse composto com sulfato, que ele parece CSH, né, olhando assim, mas não é, tá? Inclusive por isso que a gente coloca o índice em cima, que é para indicar que aquilo é um sulfato, né? É um sulfato de cálcio hidratado, na verdade, isso aqui. E aí a gente tem aqui destacando que a etringita ela vai ser consumida pelo próprio C3A, uma parte dela, né? Para formar os monossulfaluminados. Aí, bom, dentro das reações que podem acontecer, reações de hidratação, a gente ainda tem as reações que elas são pozolânicas, né? Mas no fim das contas, o que é uma pozolana? A pozolana é um material que ela tem silício, né? São silicosos ou silicoluminosos que elas quase não têm atividade como ligante sozinhas, né? Então elas podem acabar reagindo com água e formar algum precipitado ali que tem resistência, mas isso não é relevante perto da presença do CSH, por exemplo, né? E quando elas são empregadas finamente moídas, elas vão reagir ali com o hidróxido de cálcio para formar outros compostos, né? Compostos com mais propriedade de resistência, como o CSH, por exemplo. Então, como vocês podem lembrar, a gente tinha ali duas reações, né? Da halita e da belita, para formar CSH e tinha um subproduto. O que era esse subproduto? Era justamente o hidróxido de cálcio, né? O hidróxido de cálcio, então, ele vai reagir com o óxido de silício para formar CSH. Então, ali a gente tem os subprodutos da reação da halita e da belita reagindo com uma pozolana para formar CSH, né? E, bom, essa é uma reação lenta. Reações lentas elas acontecem ali por volta dos 15 dias de idade, começam por volta dos 15 dias de idade e se estendem até os 90 dias de vida do nosso material, né? E, bom, quem são as pozolanas, né? As pozolanas são a silicativa, por exemplo. É a pozolana típica que a gente usa no grupo, né? Cinzas vulcânicas também são pozolanas, contém muito silício. Cinzas da queima de casca de arroz também são muito utilizadas e tem várias outras. Tem metacaolin, tem muitas outras aí no mercado, inclusive, que são bastante utilizadas. Bom, falar um pouquinho agora sobre as frações volumétricas e a retração na secagem, né? Isso é uma coisa muito importante de vocês entenderem, porque isso explica o porquê de colocar mais água reduz a resistência do material, né? Então, se a gente pegar o volume total de material que a gente tinha antes e comparar com o volume de material que a gente tem depois, o que acontece? A massa sólida ela aumenta de volume. Por que isso acontece? Né? A massa sólida que a gente tinha antes era uma coisa. A gente misturou com água e essa massa sólida ela vai absorver um pouco de água. Né? Ela vai reagir, vai se transformar em outros compostos. Esses compostos contêm água na sua composição. Então elas vão ganhar um pouco de volume que pertencia à água. Mas se olharmos para o volume total, ou seja, o volume de sólidos mais o volume de água, e comparar com o volume final, a gente tem um volume menor. Por quê? Porque parte da água ela não vai conseguir reagir com o cimento. Parte da água ela vai ficar ali presa, armazenada em bolsões. E o que acontece? Durante o processo de cura, essa água vai evaporar e aquele bolsão vai ficar vazio. Ou seja, parte do volume que a gente tinha antes se transforma em poros, em vazio. E os poros eles reduzem a resistência do material no estado endurecido. Então, parte da água livre ela vai se transformar em poros. Certo, e é por isso que a gente tem ali o que a gente chama de retração na secagem. A gente tem uma redução do volume do material, né? Isso é muito importante a gente sempre levar em consideração. O nosso material cimentício sempre vai reduzir de volume.
E a gente tem aqui o gráfico da cinética de reação do cimento. É um gráfico muito característico de materiais que são exotérmicos. Ele apresenta dois picos, perdão. O primeiro pico ele está relacionado com a dissolução e a formação de tringita, né? Então a gente tem ali a reação principalmente do C3A e do C3S. E esses materiais vão reagir ali para dar uma formada de calor de hidratação inicial. Esse pico ele vai diminuir, né, à medida que você consome o C3A. E aí a gente tem um período que é um período de estabilização, né? É um período onde a gente está aumentando ali a concentração de íons dentro da água e ele dá uma estabilizada no calor e fica ali um tempo dessa forma. Esse estágio 2 ele dura por volta de 2 horas mais ou menos, né? 2 a 3 horas. E aí a gente começa a acelerar de novo, começa a consumir ali mais C3S para formar CSH e hidróxido de cálcio, né? Então começa a consumir C3S em grande quantidade e começa a crescer o pico de calor, começa a soltar muito calor, aí até a gente atingir o pico da fase 3, né? Esse pico da fase 3 ele vai durar ali até mais ou menos um dia de vida, né? Bom, esse segundo pico, ele pode atingir ali as temperaturas de mais ou menos 60, pode chegar até 80 graus, dependendo da estrutura que você está fazendo. Se for uma grande estrutura, uma barragem, por exemplo, pode até ultrapassar os 100 graus Celsius. Então isso é um pouco perigoso, principalmente quando a gente fala de contato com a pele humana. A gente não pode deixar um cimentício em contato com a pele humana durante muito tempo, porque ele vai reagir ali, vai gerar calor e vai acabar queimando a nossa pele, né? São temperaturas relativamente altas. E, bom, depois que a gente tem esse segundo pico, a gente começa a quarta fase, que é a difusão, né? Então a gente vai continuar tendo reação, mas agora é uma reação no estado endurecido já. Ali o material ele já está no estado endurecido, passando de um dia de vida, né? E aí a gente vai ter a formação dos monossulfoaluminatos. Ali a gente vai ter a formação dos monossulfatos e as reações pozolânicas, além da reação do C2S, né? A gente vai ter ali o consumo do C2S principalmente para formar mais CSH e mais hidróxido de cálcio. E aí as reações pozolânicas também acontecem, consumindo hidróxido de cálcio para formar mais CSH. Aqui a gente tem um gráfico também interessante, a mesma ideia, aqui mostrando que a concentração a concentração do íon cálcio ela está diretamente relacionada com o período de aceleração dos picos, né? Então, quanto maior a concentração de íon cálcio, a gente vai ter ali maior liberação de calor. Então a gente tem alguns fatores que eles estão relacionados com a cinética de reação, né? Fatores que eles aceleram a velocidade de reação, tem fatores físicos e fatores químicos. Os fatores físicos são a menor granulometria do cimento, então se o cimento é mais fino, vai reagir mais rápido. A maior temperatura do ambiente, isso é importante, né? Porque em ambientes muito quentes, em obras muito quentes, a gente vai ter um cimento reagindo muito mais rápido. Pressão atmosférica, né? E isso possibilita a gente ter curas com autoclave, né? Sob alta pressão. A gente tem fatores químicos, né? Então a maior presença de C3S e C3A eles vão influenciar em maior velocidade de reação. A falta de pozolanas ela também influencia, porque se você não tem pozolana, a pozolana tem reação lenta, você vai ter ali só reações rápidas, então vai alterar a velocidade de reação. Menores teores de gipsita, né? Lembrando que a gipsita reage com o C3A para formar
os nossos compostos no estado endurecido, principalmente as citringitas, né? E se você não tem a gipsita, o C3A ele vai reagir instantaneamente, então menor presença de gipsita acelera a velocidade de reação, né? E a ausência do C4F também, lembrando que o C4F é uma fase quase inerte, então isso acontece principalmente no cimento branco, e a gente vai ter ali uma aceleração da velocidade de reação também pela ausência do C4F. Bom, a gente tem algumas características que são influenciadas pelo calor de hidratação, né? Então, se você aumenta muito o calor de hidratação, você tem um aumento da resistência, principalmente porque maior calor de hidratação está relacionado com maior produção de CSH. Então, você produz maior CSH, você tem maior resistência, mas nem sempre isso é verdade absoluta. Calor demasiado ele pode causar danos à microestrutura do material, e aqui a gente tem uma representação de um mecanismo que pode acontecer dentro da nossa microestrutura, que pode representar bem o que eu estou querendo dizer aqui. Então imagina que a gente está olhando para dentro da microestrutura, a gente está ali com um cristalzinho se formando numa temperatura inicial, né? E aí você tem um acréscimo de temperatura muito elevado. Esse cristal vai se expandir, né, por causa do aumento da temperatura. E aí imagina que ele acaba reagindo e ele se prende em uma outra parede de cristais ali, né? Na hora que a temperatura diminuir, ele não vai conseguir trabalhar a tração, então ele vai romper, né? E vai gerar ali uma nanofissura. Essas nanofissuras, depois que elas são carregadas, elas evoluem para microfissuras e depois para macrofissuras e contribuem para reduzir a resistência do nosso material no estado endurecido. Por isso que é muito importante a gente ter mecanismos de controle da temperatura, do calor de hidratação, né? Em obras muito grandes é utilizado principalmente gelo, e em obras mais modernas, né, mais recentemente, a gente tem trabalhado aí com nitrogênio líquido para reduzir também o calor de hidratação. E era isso que eu tinha por hoje, gente. Muito obrigado.